Flávia, obrigada por ser você e por me socorrer tantas vezes. Fala como se reinventar. Eu tô passando por isso. As certezas foram ao chão. Minha história foi o inverso da sua. Não tinha memória da minha mãe na infância, ela estava sempre trabalhando. Aí eu decidi casar e ser a melhor mãe e esposa, e eu deixei a carreira para depois. O casamento foi um desastre. Eu sou uma mãe excelente. Como despriorizar a prioridade de anos? Como se reinventar? Eu acompanho você há muitos anos. E essa é a pergunta do nosso papo do dia. Como é que a gente se reinventa? Para esse nosso papo de hoje, eu fui recorrer a uma postagem antiga lá do meu blog, que escrevia o seguinte: morrer para renascer melhor e mais forte. Esse caos eu publiquei em setembro de 2013, mas ele está valendo até hoje. Olha só como as histórias ficam, não é? Como as nossas experiências, elas ficam pelo tempo e podem solucionar problemas passados, problemas que vão acontecer lá para frente. Vamos lá, ó. E aí vamos falar de reinvenção. Olha quem se reinventa também. Tem coisas que se reinventam que a gente nem imagina. Passei este final de semana na casa da minha amiga Flávia, pessoa muito querida e inspiradora. Como sempre, foi uma delícia. Tanto eu quanto o ex-marido. Gente, essas coisas de ficar puxando o blog lá do fundo, eu tenho que ficar trocando, né? Que é sempre o ex-marido. Tanto eu quanto o ex-marido e os filhos tivemos um final de semana dos mais agradáveis, sem tirar nem pôr. A casa da Flávia é um capítulo à parte. Eu já mostrei vários detalhes por aqui. É linda, daquelas casas de tirar o fôlego, mas ao mesmo tempo acolhedora. É uma casa como seus anfitriões. Nos recebe sempre de braços abertos. Ontem, enquanto tirávamos fotos no finalzinho da tarde, parei ao lado de uma das cicas, cica revoluta, que ela tem no jardim, e falei que esta era uma das plantas que eu tenho no jardim da minha antiga casa de campo, em dimensões muito menores, note bem. A cica parece uma pequena palmeira, mas na verdade ela é uma gimnosperma, parente dos pinheiros e sequoias, como me alertou a reportelinha que falava comigo no blog. Em um ciclo de mais ou menos um ano, a planta troca toda a sua folhagem por uma nova, mais forte e viçosa, que brota do seu meio. É um processo interessante e ao mesmo tempo meio assustador. Para quem nunca viu acontecer antes, a impressão é de que a planta vai morrer. Aos poucos, as folhas perdem o viço, vão amarelando e murchando num espetáculo triste. Por um tempo, não se vê nada além disso e a sensação de beco sem saída é muito forte. Parece a morte, mas não é. Quando aparecem os muitos brotos no miolo da planta, fica claro que esse é um ritual de passagem, que prepara, protege e prolonga a existência da própria planta. Com a gente, ocorre o mesmo, por muitas e muitas vezes. Há momentos, passagens duras da nossa vida, de tristeza e de provação. Em alguns casos, de profunda decepção ou de sentimento de injustiça. Nos recolhemos com as folhas murchas e a tristeza impera. Mas lá no fundo, bem no fundo, surge a força que faz brotar os novos, as novas possibilidades, a nova visão e a nova sabedoria, que vai vicejar realmente se nos livrarmos do antigo, se virarmos a página e aprendermos com o ciclo que a cica traça desde a pré-história. O que eu entendo sobre reinvenção, acho que não veio da planta, veio da minha experiência. Todas as vezes que eu precisei me reinventar, e se eu pensar bem sério mesmo, eu já vivi várias vidas numa única vida, todas elas passaram por momentos de luto. Às vezes luto
um luto grande, outras vezes um luto mais discreto, mas que a gente tem que passar pelo processo de matar o que está nos matando ou que não está servindo na nossa vida para a gente acolher o novo. Eu vou falar sobre limpeza de casa porque é uma coisa que nos uniu aqui nessa tribo, aqui nessa nossa comunidade do canal. Se eu fosse continuar com os padrões de limpeza da minha mãe e da minha avó, que era tudo sempre muito limpo, tudo sempre muito feito, eu jamais estaria aqui agora conversando com você nesse microfone. Não ia dar tempo para eu fazer o que eu estou fazendo agora. E na época delas, elas também não tinham essa possibilidade de diálogo, essa opção. E a coisa mudou. O padrão que elas tinham, ele ficou antigo para mim e morreu. Eu me fortaleci dele, entrou dentro de mim, entrou dentro do meu ser e fez com que eu brotasse diferente. E fez com que eu falasse de limpeza e de organização de uma forma muito leve, muito mais prática, porque é o que nasceu dentro de mim. O que eu vejo que acontece na vida da Camila é que ela está num processo de rebrotar também. Essa escolha que ela fez por ser mãe integral, apesar e mãe e esposa integralmente, né? O casamento foi um desastre, mas eu sou uma mãe excelente, trouxe 2 pesos. O peso da mãe, que se cumpriu, e o peso da mulher, que vai estar se reinventando, vai se reinventar como esposa, vai se reinventar como profissional. A hora que a vida abre as portas para a gente, ou a gente atravessa por elas, ou a gente é empurrado, porta afora ou porta adentro. O que faz com que a gente se reinvente é a certeza de que tudo vai dar certo. Quando eu me separei, no primeiro jantar que eu tive com a minha filha, no novo apartamento, que eu tinha saído de casa e tinha me alojado em outra morada para recomeçar, a minha filha olhou para mim e falou o seguinte: "Mamãe, o que vai ser da gente a partir de agora?" Eu lembro de ter olhado bem nos olhos da Beatriz e falado a mais pura verdade. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Eu só sei que vai dar certo. E foi o que aconteceu. Eu não sabia as aventuras que eu ia viver, eu não sabia onde eu ia estar. Eu só sei que deu certo. E eu sei que vai dar certo para você também. Um beijo e até o nosso próximo encontro, aqui com os nossos causos. E quando você conta o seu caos para mim, ele floresce e faz a diferença para muitas outras pessoas. Olha, antes de eu desligar, eu vou falar, é sempre bom contar. Deixa seu caos registrado aqui que faz bem para mim, para você e para o mundo.